Tô fora da igreja, e agora? O que eu faço? Quantas pessoas perguntam assim, né? Quando elas saem da sua denominação, da instituição que elas faziam parte, elas ficam se perguntando, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Não sei para onde ir. Eu conversei com muitas pessoas já que me disseram assim, né? Ah, tá, eu vou sair, tá tudo errado, tá, tem um monte de coisa acontecendo errada, mas eu vou para onde? O que fazer quando a gente fica fora desse sistema religioso evangélico? Bom, eu sou o Everton Lopes, esse é o canal Jogados para Fora e o principal propósito do Jogados para Fora é amparar, é cuidar, é socorrer, é ajudar, né? Por que não proporcionar oportunidades e até pastoreio para pessoas que não se enquadram mais dentro da sistemática evangélica, elas estão fora já. A intenção não é tirar quem está lá, mas é amparar e ajudar aqueles que já estão fora. E nosso tema de hoje, eu sempre posto vídeos aqui, é um canal do YouTube, eu quero pedir desde já para você para compartilhar, salvar esse vídeo aqui no seu Instagram ou no seu YouTube e compartilhar com pelo menos 3 pessoas, 3 irmãos que você conheça que estão aí afastados, que estão precisando de auxílio, precisando de socorro, estão se sentindo sozinhos, ok? Então vamos lá, hoje o nosso tema é tô fora da igreja, e agora? Vou dar 5 conselhos para você, legal? Bom, vamos lá. Primeiro, a pergunta é fora do quê? Você está fora do quê, afinal de contas? Você está fora de Cristo? Fora da igreja? Né? Fora da denominação? E o que é igreja? Enfim, essas coisas precisam ser definidas e eu quero sintetizar da seguinte forma. Bom, se você está fora de Cristo, então você precisa estar com Cristo. Esse é um ponto a levar-se em extrema consideração. Agora, se você está fora da igreja, o que é igreja para você? É um templo, é uma denominação, é um CNPJ, é um documento? Você está fora do que exatamente como igreja? Se você está fora do convívio com as pessoas, você está isolado e tal, não é o caminho. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Agora, se você está fora simplesmente de uma denominação, de uma instituição, se você não é regida mais por um CNPJ ou por um estatuto ali e tal, se é isso, então o bate-papo, esses conselhos que eu vou dar aqui são exatamente para você, ok? Bom, vamos lá. A gente tem que lembrar que quando a gente sai da instituição, geralmente a gente é recriminado, rejeitado, e isso tudo gera em muitas pessoas um sentimento ruim. É muito ruim isso aí, você se sente sozinho, você prestava enquanto você estava lá, quando você sai você não presta mais para nada, você está indo para o inferno na verdade, e muitas pessoas acabam julgando por isso. Isso é normal, ok? Ser recriminado por muitas pessoas. Eu lembro que em várias situações, né, as pessoas me perguntaram, às vezes me perguntam até hoje, mas que igreja você é? Aí eu falo assim, olha, eu sou da igreja de Cristo, né, de Jesus e tal. Não, mas qual igreja que você é? Pô, eu sou de Jesus, né? Mas tá bom, eu sei que você é de Jesus, mas qual igreja você é? As pessoas não se contentam, né? Você tem que ter um CNPJ, você tem que ter um estatuto aí para desobedecer, né? Porque eu até hoje não conheci nenhuma instituição que se cumpra realmente o estatuto. Aliás, as pessoas que estão embaixo da instituição geralmente não conhecem, não têm acesso, não conhecem o estatuto da própria organização, mas eu sou obrigado a estar embaixo de um estatuto que eu nunca vou conhecer. Vamos lá. Bom, a maioria sabe que saiu por alguns princípios, alguns valores e tal, mas quando saíram, desperta esse sentimento por causa de tudo isso que eu falei, né? Porque a maioria sabe que tem que sair, né? Não fazer parte, mas não sabe muito bem o que fazer. Ela sabe que está errado, mas não sabe exatamente como fazer o certo muitas vezes. E eu quero dar alguns conselhos práticos para você, ok? Não é um estudo bíblico, isso aí tem outros vídeos, não vai ser uma mensagem e tal, totalmente ali com hermenêutica, exegética e tal. Isso aí eu tenho outros vídeos fazendo, mas eu quero dar alguns conselhos práticos para você sobre o que fazer, ok? Vamos lá então? Então vamos lá. E eu vou falar para você como um irmão e como pastor, quero te ajudar se você se sente assim. Vamos lá. Primeiro conselho prático, saiu, você está fora, e agora? Primeiro conselho prático, vire a página. Não fique procurando culpados, não se junte com pessoas que ficam procurando culpados, brigando, isso e aquilo, falando mal e tal, na casa um do outro e tal. Enfim, sobre isso, o Salmo 1 ele é muito específico.
Você conhece, ele diz assim, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu friso isso, roda dos escarnecedores. Então, você quer avançar na vida, crescer, desenvolver com o Senhor, mesmo fora de uma instituição evangélica, vire a página. Não vai adiantar você ficar lendo essa página. Fica lendo. Olha, eu vi isso, estava ruim, estava péssimo, aconteceu, porque me desprezaram, porque eu vi roubando, porque... Não adianta você ficar. Não adianta, vira a página. Ok? Você não vai esquecer, né? Esquecimento é amnésia, esquecimento é Alzheimer. Não vai esquecer. Mas não leve mais em consideração o tempo que você vivia lá, o tempo que você estava progredindo às vezes, que você progrediu, teve algum momento, o tempo gostoso, prazeroso. Não leve isso em consideração, tanto quanto não leve em consideração o tempo, os momentos ruins, os momentos de mentira. Você sabe que você passou lá, eu sei o que eu passei, você sabe o que você passou. Não leve isso em consideração, vire a página. Segundo conselho, não se isole. Se reúna com pessoas com o mesmo propósito, não com o mesmo objetivo, mas com o mesmo propósito. Não existe carreira solo. Eu concordo quando muitos vão falar sobre os desigrejados, etc. e tal, e eles falam assim, não, porque não tem carreira solo, tal. Realmente não tem carreira solo, ok? Mas estar embaixo de um CNPJ não significa ser igreja. Não significa que você não está em carreira solo. Quantas pessoas, você talvez passou por isso, quantas pessoas estiveram dentro ou estão ainda dentro de uma instituição evangélica com 1000 pessoas, 100, 200, 300 pessoas, mas se sentem sozinhas. Nunca foram acolhidas, visitadas, cuidadas, nunca tiveram a oportunidade de servir e fazer isso também, porque é tudo muito fechado dentro daquela sistemática. Quantas pessoas? Então não se isole. Atos capítulo 2 é formidável. O texto diz que eles tinham tudo em comum. E eles não viviam como instituição ali. Eles não tinham CNPJ, né? Até respondendo aqui para alguns, em breve eu vou citar alguns nomes, mas hoje não. Alguns teólogos, pastores de denominação, eu os respeito, mas eu não concordo com esse ponto de vista, né? Que você tem que ir para um CNPJ, para uma instituição e tal. A gente vai parecer daqui a pouco a Igreja Católica que fica defendendo que a institucionalização, a instituição católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, é mais importante do que o próprio Senhor, é mais importante do que a Bíblia, ou é um complemento. O Senhor não precisa de complemento. Em Atos 2 eles viviam e tinham tudo em comum, mesmo sem instituição. Eu não sou contra a instituição, quero deixar frisado de novo, todos os meus vídeos eu falo sobre isso. Eu não sou contra a instituição, eu sou contra aquilo que se faz. Eu sou contra a obrigatoriedade. Para você ser cristão, você tem que estar numa instituição. Isso eu sou contra, veementemente contra, até que vocês mostrem para mim uma instituição na Bíblia, ou a Bíblia frisando, ou Jesus fazendo parte disso em algum momento. Okay? Quer fazer parte? Faça. Use a instituição como ferramenta para você avançar no reino, mas não use isso como princípio para que você seja ou pertença ao reino. Terceiro conselho, vamos lá. Não fique procurando lugar. É o que eu mais ouço. Tá bom, pastor, eu tenho que sair, mas vou para onde? Mas quem disse que você tem que ir para algum lugar? Quem disse que você tem que sair de um prédio e vai para o outro? Vai para Cristo. Não dá para ir para Cristo? Eu me converti a Cristo, eu conheci a Cristo antes de conhecer a sistemática da igreja evangélica. E isso me manteve firme com Ele até hoje, firme com Deus até hoje. Agora, procure uma oportunidade para você crescer e servir na sociedade que você está. Caminhe com pessoas, como eu falei aqui, não se isole, né, no ponto 2, caminhe com pessoas que valem a pena. Pessoas que estão crescendo, desenvolvendo, não pessoas que estão travadas, reclamando da vida, reclamando de tudo e do mundo. Mas avance, procure oportunidades ou crie. Se você não encontrar, crie oportunidades para você crescer e servir. Quer um negócio bem prático? Tá bom. Tem um orfanato na sua cidade? Ok, vai lá servir então. Já vou falar mais sobre isso, mas sirva e caminhe com pessoas que valem a pena caminhar, com pessoas que estão vivendo com o Senhor, com pessoas que são sérias, que querem crescer e desenvolver. O que é comum, e eu não sou a favor disso, é sair 10 pessoas, eles ficarem juntando para ficar enchendo a cara
e falando mal da igreja. Isso está errado. Tanto quanto você ser preso pela instituição. As duas coisas estão erradas, sem extremos. Ok? Saiu? Beleza. Não fique procurando um lugar. Porque a pessoa sai, ela quer ir para o outro, ela fica tentando achar um lugar, certo? E não vai existir. Não tem um lugar certo. Agora, o que existe é o jugo, o peso de muitas instituições sobre a vida das pessoas. Se você não quer viver sobre isso mais, quer ser livre, mas esse livre não significa que você vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Você vai viver com os princípios e vai se reunir com a igreja, mesmo sem um templo, instituição. Já eu falo mais sobre isso. Quarto conselho, busque uma direção específica sobre como servir o reino de Deus na sociedade. Visite lugares e conheça a vida fora das quatro paredes. Quando eu falo visite lugares, não estou falando sobre igrejas evangélicas. Estou falando sobre o asilo, sobre o orfanato, sobre um projeto, sobre algum hospital, né, para você atuar como capelão, enfim. Identifique ou aprenda a identificar os seus dons. Uma grande problemática, um tempo atrás, foi feita uma pesquisa por uma instituição evangélica sobre dons. E identificou-se que 90% não sabia os seus dons. Eu creio que mais pessoas, né? Mas disse que na pesquisa ali 90% não sabiam os seus dons. Então identifique seus dons. A igreja não proporciona isso. Uns chamam de hospital, né, que você tem que ir lá para ser curado. Outros falam que é o lugar que você recarrega as baterias, né, tipo uma autoelétrica. Enfim, tem muitas e muitas características que colocam aí, que nomeiam a igreja evangélica. Mas ela não serve para nada disso aí, ok? E se servir para isso, não significa que é uma igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela não é um hospital, a igreja de Cristo não é uma autoelétrica, a igreja de Cristo não é nada disso. A igreja de Cristo é só a unidade, não é o ajuntamento, é a unidade, né, de pessoas que têm o mesmo propósito de Cristo, ponto. Poderia resumir dessa forma, posso explicar mais num outro vídeo, mas vou resumir dessa forma agora. Ok? Então, busque direção, busque direcionamento, mas conheça a cidade. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que vivem dentro das igrejas evangélicas, elas não conhecem a sua própria cidade, o seu bairro. Elas não sabem o que tem no bairro. Elas querem orar para Deus salvar todo mundo, mas elas não se envolvem com nada. Elas ficam aquém à sociedade. Seja cidadão. Antes de você ser cristão, você era um cidadão já. Ok? Então você nasceu, tinha uma identidade, você se tornou um cidadão, depois você se tornou um cristão, você tomou uma decisão, mas antes de tomar uma decisão por Cristo, você era um cidadão, você é ainda um cidadão. Então se porte como tal, se envolva com a sociedade, beneficie, seja relevante na sociedade, mesmo sem estar num templo, faça isso, busque, porque isso vai dar para você, na verdade, experiência, bagagem, vai dar para você preparo, vai dar para você a ideia de que você tem dons e realmente você tem dons, vai dar uma oportunidade para você se descobrir e quem sabe você realmente vai começar a ser útil naquilo que Deus fez você para ser útil. Quinto conselho, se comprometa com o seu propósito, cumpra a sua missão e viva a sua vocação. O propósito responde à pergunta por que você está. Então, por que você saiu? Se você saiu, você sabe por quê. E tem que ter uma razão bíblica, uma razão que proporcione crescimento para você e para o outro, para o próximo. Isso é propósito. A igreja evangélica ainda pensa que propósito é ganhar o mundo para Jesus. A igreja evangélica ainda pensa que o propósito não é nada disso. O propósito da igreja não é nada disso. Okay? Embora ela faça isso, ela evangelize e tal, mas o propósito não é esse, não vou falar nesse vídeo hoje. Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. Mas o propósito responde a pergunta por quê? Por quê? Por que eu cuido das pessoas? Por que eu vou? Por que eu cultuo? Por quê? É o propósito. Vocação responde a pergunta como eu faço isso. Tem a ver com os dons, com as habilidades. E missão tem a ver com, responde a pergunta o que eu faço. Então eu tenho um propósito, um porquê, eu tenho um como fazer, que é algo que Deus me deu. Como é que eu junto isso aí? Numa missão. Tem uma missão de vida, se comprometa com ela. Tem um monte de cabeça de bagre hoje em dia que sai da igreja evangélica e fica isolado e não faz nada. Ele é só um evangélico agora mal amado que fica em casa jogado. Não seja um evangélico mal amado. Encontre
encontre uma missão. Agora, construa um propósito, identifique a sua vocação e encontre uma missão, uma maneira de você juntar a sua vocação com o seu propósito e seja relevante. Seja relevante, seja importante, porque Deus criou o mundo, formou o homem para um propósito. E você precisa cumprir o seu, viver o seu propósito, ok? Então são 5 conselhos para você que está fora da igreja, mas você não precisa ficar fora do Senhor. Você talvez esteja fora do aquário, mas você tem um marzão aberto ainda para nadar. E Deus fez o mar, Deus não fez o aquário. Um abraço, a gente se encontra porque existe sim vida cristã fora das 4 paredes. Meu nome é Everton, tamo junto, um abraço.